Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos começar aí a nossa série de vídeos sobre o HC Componentes, né? Vou demonstrar para vocês passo a passo aí, não só a instalação, como a utilização, né? Como vocês vão poder criar um servidor, como vocês vão poder criar um front-end, né? Assim, um lado do cliente utilizando componentes HC Componentes. Para vocês se familiarizarem melhor com o componente, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre a usabilidade do mesmo, pode perguntar, ok? O componente está pronto para usar do XZ7 acima, certo? Embora pode ser usado em versões mais antigas do Delphi, mas eu considero do XZ7 acima. Já testei no XZ7, XZ8, Seattle, Rio e o Alexandria. Então essas 5 versões já testei, como no Lazarus Delphi e Lazarus Windows, como Lazarus Linux, ok? Não testei ainda no FMX, porque eu fui instalar lá o mobile do FMX, é um parto aquilo ali. Então assim, eu vou primeiro aprender como instala ali, configuro o FMX, porque eu acho ali um parto. Deveria ser uma coisa muito mais simples, mas é um parto. É triste dizer isso, ver uma ferramenta aí tão boa como o Delphi, além de estar fora da realidade, um custo muito alto, ainda ter essa burocracia para instalar um simples assim como é que se diz, um APK, né? Uma biblioteca para que funcionar. Devia ser bem mais simples, bem mais fácil, entendeu? Mas é do item, não deveria nem estar entrando em mérito aqui, mas só esclarecendo que eu não testei ainda no Android, certo? Mas vou testar, né? Que é o FMX. Então por isso até que eu ainda nem liberei ainda para venda, tá? Tô anotando o nome da galera para pré-venda, né? Porque esses que estão se cadastrando como pré-venda, assim que eu liberar, tiver os valores, já comunico eles vão ter a prioridade, se vão querer ou não. Não tem obrigação nenhuma, não é porque você se inscreveu que você está sendo obrigado a comprar, não, de jeito nenhum. É só para receber um comunicado antecipado do que os demais, somente isso. Não mando pedido, não mando cadastro, dado de nada, nem se preocupe que eu não vou mandar aquelas propagandas, aquelas coisas não que muitos fazem aí, que tem horas que enche o saco, certo? Você vai lá, faz um cadastro, daqui a pouco começa a receber um chame de e-mail querendo oferecer isso, aquilo outro. Já basta que banco faz, já basta o que bandido também faz aí. Todo dia a gente recebe e-mail tentando com vírus aí embutido, então já basta isso. Então não se preocupe que eu não mando nada. Se alguém está mandando em meu nome, pode desconsiderar, nem abra que eu não mando nada. Vou comunicar da pré-venda, ó, tá liberado. Se quiser, beleza, só isso, nada mais do que isso. Não vou mandar mais nada do que isso. Nem tenha medo, nem se preocupe que eu não, primeiro que eu não gosto, certo? Então se eu não gosto, para mim eu não vou fazer com os outros. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do componente, porque eu segui essa filosofia, né, do que eu vou demonstrar. Primeiro, para manter um desacoplamento. Então assim, a estrutura que eu construí, embora vá estar utilizando ROS, está recomendando ROS, ok? Mas nada te impede de utilizar em qualquer outra plataforma, inclusive no DataSnap. Então se você quer usar teu DataSnap e quer manter ali aquele controle de DBWare, você pode usar aí o HC Componente, vai funcionar do mesmo jeito. Ah, eu quero usar o Indy puro, vai funcionar. Ah, eu quero usar o REST DataWare, vai funcionar. Só remova aquela parte do DBWare do REST DataWare e use os eventos, vai funcionar do mesmo jeito. Sem nenhum, tudo que eu vou fazer aqui vai funcionar em qualquer um dos outros. Só vai mudar o conceito dos endpoints, certo? Mas a mecânica em si vai funcionar perfeitamente, certo? Por quê? Porque eu estou dando a liberdade de vocês estarem livre. Eu não quero que ninguém esteja preso ali a framework A, B, C, D, E, F, G. Não, nada. Vocês vão estar livres para implementar onde vocês quiserem, beleza? Inclusive umas que vêm aí pela frente.
ok? Então vai estar livre para vocês. Então por esse motivo que eu mantive esse conceito, essa minha lógica, esse meu modo de fazer, certo? Porque tem ferramentas aí que o cara promete mundos e fundos, mas tá preso a ele. Então quando você quiser sair dele, você lascou. Você tem que reconstruir toda a aplicação. Aqui não, aqui você tá, o componente vai ser seu, você está lá, eu quero andar de cavalo hoje, anda de cavalo, quero andar de jumento, quero andar a pé, a escolha de cada um. Eu gosto que fique livre, nada que você fique preso para depois não estarem aí te botando cabresto, né? Então vocês vão ter a liberdade de escolher o modo que vocês quiserem. Vou demonstrar aqui, como eu disse, utilizando ROS. Recomendo até o ROS pelo respeito ao usuário, pela credibilidade, pela estabilidade, pelo que está aí no mercado. É a melhor ferramenta open source para desenvolvimento de aplicações 3 camadas, aí o conceito de API utilizando Object Pascal, certo? Então é a melhor que tem. Você pode usar sem medo que você não vai se decepcionar. Você não tem aquele problema de instalar aquela coisa toda, aí você procurar um help lá, o cara dizer que você está instalando errado, desinstala, faz não sei o que, para depois ver que o problema é dele mesmo, certo? No ROS você não tem isso. Você baixa lá, primeiro que nem precisa instalar, só dá o use, tá lá, fácil de se usar. Beleza? Então baseado nesse conceito, eu criei também um componente nesse conceito. Vocês são livres aí para usar. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aí metendo o pé na porta, como diz a galera aí, né? Então, ó, vou começar com Lazarus aqui, ó. Lazarus, estou usando essa versão aqui do Lazarus. É a 3.0 RC1, né? Tá aí, é a última que saiu, ok? Como é simples, basta você abrir o Lazarus, não preciso de nenhuma dependência, exceto se você for usar o Unidac. Certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma paleta do Unidac. Ó. O Unidac que eu demonstrei em vídeos anteriores roda no Lazarus 100%. Certo? Então, se vocês que forem utilizar o que eu chamei de HC Virtual Table, né? Que é um componente do Unidac, que é como se fosse um FDaemon Table, um Client Dataset da paleta Unidac. Certo? Então, eu mantive a originalidade do componente e acrescentei algumas funcionalidades que também você pode querer usar ou não, certo? Vai de cada um. Mas também fiz a implementação do Buffer Dataset, que é um dataset de memória nativo que vem no Lazarus. Então você instala o Buffer por default, se quiser usar o Unidac, você vai instalar o Unidac. É obrigado a instalar o Unidac? Não, é opcional. Se você tiver o Unidac, você instala. Senão não tem a necessidade. Beleza? Então lá vocês vão receber lá, quem comprar vai receber a paletinha lá, a pasta HC Componentes, vai ter 2 packages só. O package do Lazarus e o package do Delphi. O package do Delphi é único para o Delphi XE7 ao Alexandria. Então não tem aquele package específico para Delphi A, para Delphi B. Não, eu fiz um mais genérico assim. Inclusive mudei algumas funcionalidades internas que vocês vão entender depois quando vocês pegarem o código, para manter essa uniformidade do XE7 ao Alexandria com o mesmo pacote, certo? Tanto para o Delphi como para o Lazarus. O código do Delphi é o mesmo, quanto para o Lazarus é o mesmo. O componente que usar no Delphi é o mesmo que vai usar no Lazarus. Só muda o dataset em si, que no nativo no Lazarus é o Buffer Dataset e tem o opcional do Unidac. No Delphi eu tenho o nativo Faridac e o Client Dataset e tem como opcional o Unidac. Vai de cada um, beleza? Então aqui eu tenho o meu Lazarus, né? Vem aqui Package, né? Vou dar aqui Open Package File LPK, certo? Aí você vai lá, componentes, ó. Então dentro da paleta com HC Componentes eu vou ter o código fonte, né, do HC e tenho a paleta Package, né, onde eu vou ter para Delphi e para Lazarus, né? No caso aqui é Lazarus, só vim e abrir, ó. Eu tenho 2 LPK,
Um é aquele padrão, certo? Como eu disse, que já vem com o Buff Dataset. E o outro, o Virtual Table, que é do Unidac. É opcional esses dois, mas recebe os dois. Se tiver, lembrando que o Unidac você só consegue instalar se tiver o Unidac instalado no Lazarus. Se não tiver, ele não instala. Beleza? Então vamos começar com HC Componentes, primeiro, basicão, né? Então tá aqui, ele vai abrir o pacote. É só você vir aqui fazer, ó, compile, certo? Vai compilar, ok? Deixa ele ficar verde, ficou verde. Você vem aqui e use install. Só isso aqui, mais nada. Vai fazer o rebuild da IDE, que isso é padrão do Lazarus. Qualquer componente que você instala, alguma coisa, ele instala e faz o rebuild da IDE, certo? Isso aqui é o outro Lazarus, que é no Linux, que eu vou mostrar também para vocês instalando no Linux. Beleza? Então deixa ele fazer, vai estar recompilando a IDE, né? E vai agregar os componentes, né? Vai adicionar os componentes aqui na paleta de componentes. Então está recompilando, né? Deixa ele fazer. Isso aqui é nativo, né? É procedimento padrão do Lazarus aqui. Tá demorando um pouquinho aqui porque também minha máquina está gravando, tá rodando umas VM, tem um monte de coisa aqui rodando por trás. Então isso aqui geralmente é bem rapidinho, sem essa ruma de software rodando por trás, é bem rapidinho. Mas ele já está linkando, ó, linkando Lazarus XE. Então já ele vai liberar. Pronto, está reiniciando, recarregando o Lazarus 3.0. Pronto, ele foi lá, botou paleta aqui, componentes. Lembrando, eu não fiz aqui aqueles desenhos, low ícone, eu não vejo necessidade, certo? Se vocês quiserem depois fazerem, faz. Mas depois, quando tiver tudo bonitinho, eu vou tirar um tempinho para botar isso aqui. Então, quem receber, comprar, as atualizações que tiverem, melhorias que tiverem, vão também estar recebendo sem nenhum problema. Beleza? Então tá aqui, ó. Eu tenho um componente, que é o HC Server, que vai ser para montar o servidor. Eu tenho outro, o Connection, que é para fazer a conexão do lado do cliente com o servidor. E o Buffer Dataset, que é o que vem nativo aqui do Lazarus por default. Se você tiver Unidac, né, aí você vai vir Package, OpenLPK, aí abre aqui o do Virtual Table, do Unidac. Ó. A mesmo procedimento, compile, certo? Lembrando, só instala se tiver Unidac. Nesse caso aqui tem Unidac, certo? Inclusive, ó, se você DCL DAC 10, ó, você vê que está verdinho aqui, certo? Quando está verdinho é porque tem Unidac instalado. Aí é só fazer o compile, depois fazer o rebuild, né? Ele vai perguntar se quer fazer o rebuild da IDE, só confirmar. Mesma coisa, ele vai fazer o mesmo procedimento, vai compilar toda a IDE do Lazarus e reiniciar. Beleza? Ó, já fez. Aí aqui, ó, na paleta HC Componentes apareceu mais um componente que é o Virtual Table do Unidac. Beleza? Então tá aqui os 4 componentes instalados. Simples assim. Beleza? Vou fechar aqui por enquanto. Vamos partir lá para o nosso Linux agora, né? Para vocês verem ele funcionando, instalando também no Linux, né? Então deixa eu entrar aqui na minha máquina, né? Pronto, aqui eu estou no Linux Ubuntu 22.04.2, né? E vou abrir aqui o meu Lazarus, né? Então tá aqui, ó. Esse Lazarus aqui, deixa eu até fechar esse projeto. Close Project, certo? Vou criar um projeto em branco aqui, que é só para ter alguma coisa, ok? Aqui eu não tenho, ó, o Unidac, ok? Nessa versão aqui. Esse Lazarus aqui é o 2.2.6, né? O FPC 3.2.2, certo? O procedimento de instalação é a mesma coisa. Package, Open Package File LPK. Aí tá aqui, ó. Eu já botei também o componente, ó. Tá aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Também eu tenho a pasta Source e a pasta Package. Aí vou lá em Lazarus, também tem os dois pacotes, né? O para default e o outro o Virtual Table, se você tiver Unidac, né? Então, abro o primeiro, tá aqui, ó. Vou botar bem aqui para vocês verem. Mesma coisa, compile, certo? Só fazer o compile.
ele vai compilar todo o projeto, compilou, né? E vem aqui e uses, mandar instalar. Sim, rebuild, vai fazer o rebuild, vai instalar, né? E fazer a recompilação da IDE, né? Então ele vai recompilar toda a IDE, é aquele negócio, é padrão do Lazarus, certo? Então simples, ó, já está reiniciando e já está aqui o HC Componentes, ó. Deixa eu baixar aqui. Tá aqui, ó, os 3 componentes default, ó. O server, o HC Connection e o buffer dataset. Caso vocês tivessem aqui o Unidac, né? Vocês iam abrir o Unidac, mas vocês vão ver, ó, que já está amarelinho aqui com a exclamação aqui. Ele não tem, então ele não vai instalar, certo? Mas o pacote você vai ter aí. Só vai instalar se tiver Unidac instalado. Então teria que instalar o Unidac para poder estar aqui o pacote, ó, DC4, DC DAC 10 ou 9 ou 8, vai depender da versão do seu Unidac. No caso aqui é o DAC 10, nessa versão que eu estou usando, certo? Então, como não tem, eu não tenho como instalar o Unidac, o Virtual Table. Mas impede o funcionamento? De jeito nenhum. Vai usar o default, que é o buffer dataset, como eu vou mostrar nos vídeos futuros aí, o uso com ele no Lazarus, certo? Você pode criar tanto o servidor como o cliente no Lazarus, você pode criar o cliente no Lazarus e o servidor no Delphi, criar o servidor no Lazarus e o cliente no Delphi. Ambos conversam em si. Delphi conversa com Lazarus, como eu disse, mantendo a sua naturalidade. Então, assim, não tenho dependência de A ou de B, de C para rodar. Não, a não ser o Unidac. Os componentes aqui são padrão aí que vocês podem usar. Recomendo o ROS, como eu já expliquei, porque é top, traz confiança, respeita o usuário, pode usar. Mas eu quero usar o DataSnap, fique à vontade. Quero usar o Indy puro, fique à vontade. Beleza? Então já tenho instalação do, salvar aqui não, tanto do Delphi como do Lazarus, tanto no modo Windows como no modo Linux, certo? A gente vai criar um projeto e rodar em ambos também. Esse primeiro vídeo é a instalação, beleza? Vou aqui para o Delphi, né? Então o Delphi, estou usando aqui o Alexandria, o CE, mas como eu disse, já testei no XE7, no Seattle, no Rio, todos. O código é único, certo? Então, ó, vou abrir o projeto aqui, ó, deixa eu até abrir por aqui também, ó. Então, cadê? Componentes, cadê HC Componentes? Tá aqui, HC Componente também tem, ó, o SRC e o package. Então, você vai abrir o package do Delphi, certo? Tá aqui, é o grupo de projeto, certo? Você abre, é o pacote do Delphi, né? O Delphi tá aqui. Eu tenho o meu server, certo? Aqui em cima. Tenho minha conexão, certo? Aí eu tenho os 3 datasets. Então eu tenho o Virtual Table. Se você tiver Unidac, você instala. Se não, não é obrigado. Tem o Main Table, que é do Faridac. Se você tiver o Faridac, quiser utilizar, é opcional também. Então cada um aqui, ó, é um pacote que você vai instalar. Os 2 principais pacotes que tem que ser instalado é o server e a conexão. Os outros 3 são datasets. Se você tiver os 3, instala os 3. Se não, só o Faridac. Ah, eu só uso o Faridac. Beleza, só habilito o Faridac. Não preciso instalar o outro, certo? Então aqui, ó, eu vou compilar. Eu vou mandar aqui, ó, clico com direito, faço build, ó, build how, logo para ele compilar todos, certo? Vai compilar, fazer o build de todos os pacotes. Como nessa máquina aqui eu tenho Unidac, ele vai fazer o build todo. Lembrando, antes de fazer isso aqui, você tem que ir lá no path do seu Delphi, ó. Vai lá no path dele, ok? Library path e adiciona o path. Qual é o path? Está aqui, Magno HC Componente. Só basta essa path, tanto para o Windows 32, 64, como eu disse. Eu ainda vou testar no Android. Talvez tenha que fazer alguns ajustes para Android.
não fiz porque, como eu disse, é um parto habilitar o SDK lá do aqui no Windows, no Delphi. Então nem me perdi ainda esse tempo todo. Tem que ter uma paciênciazinha para fazer. Até mesmo porque eu uso Flutter e recomendo o Flutter para mobile. Minha opinião pessoal. Beleza? Mas se você simpatiza com FMX, com aquela coisa toda, fique à vontade. Cada um sabe o sapato em que aperta. Eu até recomendo, se você quiser um mecanismo de ganhar dinheiro, porque quando você é empresário, quando você está querendo levar como pessoa jurídica, o primeiro passo é faturar. Então, para faturar, você tem que criar um produto rápido. E usando o RAD FMX é rápido, certo? A curva de aprendizado é menor do que eu ir para o Flutter. Flutter, a curva de aprendizado é maior, principalmente quando você não domina ainda a linguagem, certo? Mas se você já domina a linguagem, Flutter, embora tenha um pouquinho de dor de cabeça, mas é muito melhor do que você perder tempo para fazer de novo. Mas você quer já faturar, faz FMX, libera, vai faturando e depois vai refatorando o seu código. É uma dica. Então fique à vontade. Então, ó, primeiro, serve. Se eu quiser instalar a conexão, funciona? Existe uma ordem aqui. A única ordem é a conexão para os datasets. Servidor e conexão, qualquer um dos dois, a ordem é a escolha de um. Agora, para funcionar o teu dataset, tem que ter a conexão, certo? Se não tiver, não vai conseguir instalar. Então, vem aqui no server, né? Só mandar dar o install. Pronto, servidor instalado, né? E minha conexão instalada, certo? Instalei. Beleza? Esses dois são fundamentais. Eu só quero usar o Mentable, que é HC Mentable, que é da paleta Faridak. Posso instalar só ele? Sim, inclusive vou deixar inicialmente só ele. Pronto, só instalei. O meu Virtual Table está desinstalado, o meu Client Dataset está desinstalado. Quando está verde aqui, é porque está desinstalado. O que está em azul é o que está instalado. Então, para funcionar, eu só preciso de um dos 3 datasets. Se você quiser instalar os 3, é critério de vocês. Certo? Não é obrigado. Você pode instalar somente o que você vai usar. O que não for usar, galera, pode deixar aí. Por enquanto eu vou até deixar assim, só para vocês verem. Beleza? Então tá aqui a instalação. Esse processo que eu fiz aqui no Alexandria é o mesmo processo para fazer no XE7, XE8, Seattle, Berlim, Rio, Sydney, Tóquio, enfim, as cidades que vocês quiserem aí. O procedimento é o mesmo, o package é o mesmo. Pode ser que tenha alguma alteração, por exemplo, o Sydney ou Tóquio, que eu não testei porque eu não tenho uma versão aqui instalada na minha máquina para testar, certo? Mas quando você adquire o componente, você também vai ter um suporte de 30 dias. Então, tem um problema, quer uma força, uma ajuda, alguma dúvida para corrigir algum erro, alguma coisa, você pode entrar em contato comigo que eu vou conectar na sua máquina, a gente vai analisar e ver se é erro do programa, ajustar. Eu queria tentar colocar na versão no XE2, dá para a gente fazer. A minha obrigatoriedade é do XE7 ao Alexandria, mas nada me impede de dar uma forcinha para a gente tentar colocar numa versão mais antiga do Delphi, certo? Se conseguir, não tiver aquelas burocracia do Delphi, né? Aí já aproveito, já aumento as versões, entendeu? Porque se eu tivesse na minha máquina todas as versões do Delphi, eu ia testar todas as versões do Delphi. Exceto dos 2010 para trás, que não é Unicode. Porque não adianta você querer remar para trás. Porque eu prometo que... Não funciona, galera. Não adianta mentir. Quem disse para você, funciona... É através de gambiarra. Você vê, porque tem muita gente que usa o self-legado aí. Cara, funciona. Comece a usar Windows 11. Não, você tem que ir para uma versão mais antiga do Windows. Então não está funcionando. Você está querendo voltar ao tempo de atrás de museu. Entendeu? Se você puder já atualizar o seu sistema, vá atualizando. Eu não posso comprar uma versão do Delphi, não. Use
Lazarus, muito bom, funciona muito bem, de graça aí, não tem desculpa para não evoluir. Não existe desculpa. Ah, mas porque meu software legado tem 300 telas, 300... Cara, é preciso você mudar todo o seu software do dia para a noite? Não. Aproveita, refatore, faça modularizado, comece a organizar um código que amanhã ou depois fique fácil de vocês trocarem de IDE, evoluir, atualizar e não ficar aquilo amarrado, aquela coisa que aí cai nesse item aí. Por exemplo, a internet, vamos começar a cada vez mais fechar aí, vai ser 100% em breve HTTPS. Então vai ter um protocolo aí novos, coisas, o HTTP novo, enfim. Então você vai conseguir rodar Delphi 7? Não. E aí? Tem que evoluir, cara. Então comece a fazer. Ah, meu sistema tem o quê? Tem a parte financeira, a parte de controle de estoque. Modularize. Pegue aqueles cadastros básicos, contrate uma pessoa. Vamos começar. Porque se você nunca começar, nunca vai fazer, certo? Precisar aí de uma força, estamos às ordens aí. Eu só não faço aí assaltar, matar e roubar, mas trabalhar honestamente, dignamente, pode contar comigo aí, tamo junto, beleza? Então, nós já temos aqui o nosso HC Componente. O HC Componente é só isso, galera. Não tem outra coisa. Então, se eu vim aqui, ó, é o New Projeto, aqui na paleta do HC Componente, ó, vocês vão ver, cadê HC Componente, ó. Vocês vão ter o server, que a gente vai ver para que serve o server, tem um connect para que vai e o Metable, certo? Os três. Se você quiser adicionar depois o Unidac, o client, fique à vontade. Eu vou começar aqui somente com o Metable para vocês verem que é super fácil de trabalhar. Depois a gente pode até mudar para o outro dataset, vocês vão ver que é a mesma coisa que muda, praticamente só trocar o componente já está funcionando, beleza? Então, para a gente começar também já aqui, eu preparei já aqui um banco de dados, ó. Vamos criar esse banco de dados aqui, já deixar pronto para os próximos vídeos, né? Então, ó, criei uma tabela aqui, praticamente quem já viu vários vídeos, você sempre vai pegar uma estrutura como essa. Eu sempre faço primeiro um script de um banco de dados todo aqui, ou penso como eu quero fazer, os relacionando, depois que eu vou para o banco real, é assim que eu faço. Então criei uma tabela de unidade de produtos, uma tabela de grupo de produto, uma tabela de produtos, certo? Inclusive aqui nessa tabela de produto eu acrescentei o blob, o campo blob aqui, foto, né? Ó, botei foto, blob, para a gente ver funcionando com campos blob também aí, salvando foto, certo? Eu não gosto de usar blob aqui, eu sempre crio uma tabela à parte para salvar só foto, né? Porque o banco com o tempo ele começa a crescer, né? E com a foto com binário ele fica maior ainda, e às vezes quando corrompe banco, para recuperar é mais complexo, porque a parte de foto ocupa um espaço maior, certo? Então para restaurar, então eu não gosto, mas como aqui é a nível didático, é para você conhecer como faz o componente, eu estou acrescentando aqui o foto. Eu vou até acrescentar o campo produto, acho que eu tenho aqui o script, deixa eu pegar aqui, eu tenho um script, acesso, produto, deixa eu pegar aqui, então, foto, município, não tá aqui, mas eu vou acrescentar aqui, eu vou até botar logo aqui para que eu não me esqueça, né? Eu vou colocar logo aqui, foto, eu vou botar aqui OBS, né, de observação. Eu vou criar um blob texto, né? Um blob, acho que é text, eu não me lembro mais aqui. Como esse banco aqui vai ser Firebird, certo? Inclusive estou usando o Firebird 4.0, usando o alto incremento do Firebird, porque esse conteúdo, esses vídeos, depois vão passar, inicialmente vão estar público aí no YouTube, certo? Depois eu vou subir eles para o Vimeo e disponibilizar lá no EAD, certo? Tanto o código fonte que eu vou fazer de agora e como essa série de vídeos, porque no YouTube tem as propagandas, aquelas coisas, no EAD lá com o Vimeo não tem essas propagandas. Então quem comprou ou vier comprar o componente
vai ter acesso a esses vídeos, esse código-fonte que a gente está fazendo aqui passo a passo, para aí como servir como uma dica, como um exemplo, como dúvida. Então você vai poder entrar lá e assistir como é que instala, como é que faz isso, como faz aquilo, os detalhes do componente. Então vai estar disponível tanto aqui no YouTube como lá no EAD para quem escolher. Beleza? Então eu vou dar só uma pausa aqui para pegar aqui essa observação. Só um minutinho. Pronto, ó, é um subtype 1, né? Segment size, que é o texto, né? Que é o famoso memo, né? Então eu vou deixar aqui na tabela produto para a gente ver a gravação tanto de foto, blob do tipo binário, né? Que é o blob de imagem, e o blob texto, que é o famoso memo. Então vai ficar aí para vocês. A gente vê fazer isso aqui na prática, para a gente ver aí usando o HC componente, beleza? Até salvar aqui que esse script vai fazer parte lá, vai estar todo acompanhado lá junto a esses vídeos. Então quando vocês comprarem o componente, vocês vão ter acesso a esse código fonte todo que está aqui, certo? O que eu for fazendo aqui na demonstração do componente vai estar disponível também. Comprou o componente, vocês vão estar comprando, vocês vão estar recebendo, além do código fonte do componente. Claro, se você comprou o código fonte com o código fonte, se comprou sem um código fonte, vocês vão receber só os DCUs lá, os arquivos para instalação do componente, mas mesmo assim recebe esse código fonte aqui sem problema nenhum, beleza? Então vou até construir logo aqui o banco de dados para a gente deixar isso aqui pronto, né? Então vem aqui, ó, create database, né? Vou usar aqui localhost 3050. Deixa eu abrir. Tá lá, eu criei aqui uma YouTube. Cadê? YouTube HC componente database, né? Vou botar aqui o nome do banco, DB HC com, né? HC com. Vai ser esse meu banco de dados. Usuário sysdba, né? Senha master key, né? Que é de exemplo. Tamanho page size 4096, PTBR, né? E dialeto 3. Beleza? Então nosso banco criado aqui, vou dar aqui db hccom, né? Vou botar assim. Aqui a porta 3050, né? O banco e registrar. Então tá aqui o nosso banco criado lá, certo? Vamos criar aqui o nosso banco de dados, né? Então é só vir aqui dar copiar aqui, né? Daqui para cima, né? Copiar todas as tabelas. Vou dar um Ctrl C, vem aqui Ctrl V. Poderia usar o script execute aqui, mas eu gosto de fazer um por um, né? Então seleciono o primeiro, dei F9, show de bola, apago, venho para o segundo, dou um F9, show de bola, venho para o terceiro, né? Dou um F9, show de bola, venho para o outro, F9, show de bola, para o próximo F9 e por último F9, show de bola. Banco de dados criado, tabelas criadas. Comitei, tá aqui todas as tabelas, certo? Sempre uso integridade referencial, todos os meus projetos de banco de dados eu uso ali aquela integridade referencial, foreign key, tem aqui o cascade delete, né? No pessoa e com pessoa contato, né? Que é para fazer o mesh detalhe. Então deleta o pai e os filhos automaticamente é deletado pelo banco. Vou até incluir isso aqui que eu deixei para fazer isso aqui, já tem um registro em algumas tabelas. Então vou dar no tipo de contato, né? Então F9, né? Poderia novamente usar aqui o script execute, mas eu gosto de fazer um por um, né? F9, né? E F9, ok? Então se eu vim aqui um select asterisco from tipo contato, né? Tipo contato, der um F9, já tem esses 5 registros. É a única tabela que eu botei aqui registro. O resto a gente vai incluir passo a passo. Eu poderia até pegar essa unidade aqui. Vamos incluir essa unidade de produto, né? Eu tenho aqui, deixa eu abrir o script execute.
eu tenho uma tabela de unidade, né? Vai servir para gente. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui, produto, unidade, grupo. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Eu posso até pegar esse aqui. Eu vou inserir só a unidade. Só unidade, né? Fazer só unidade. O grupo a gente vai incluir item a item, né? Então vem aqui, vou para o meu push grip, para o meu Firebird, né? Script execute, né? Tá aí, usar com banco conectado, né? Vamos dar só um executor. Pronto, agora tá incluso aí o nosso tabela de grupo de produtos. Salvar o script não. Vamos fazer aqui então produto grupo, né? Produto UND de unidade de produtos, né? Então F9 tá aqui, já tem uns itens para a gente dar uma brincada quando a gente for, né? São duas tabelas só que tem itens. Então tabela criada, né? Banco de dados criado, e o próximo passo a gente vai construir do zero, passo a passo, nossa aplicação, né? Então voltando aqui às tabelas, nós vamos ter um cadastro de unidade que a gente já criou, já tem uns itens lá, um cadastro de grupo, um cadastro de produto, né? Produto tem um relacionamento com grupo e unidade, aí depois vem um cadastro de pessoa, né? Pessoa tem uma tabela tipo de contato, né? E o mestre detalhe aqui, ó, que é pessoa contato. Então eu posso ter uma pessoa com N contatos, né? Para a gente montar o famoso mestre detalhe aí, né? Então 1 para N, né? Então uma pessoa pode ter 1 ou N contatos, 0 ou N contatos, né? Então fiz separado, vai dar para a gente fazer aí. Estou usando aqui o create e update, né? Para quando for incluído o registro, ele botar a hora, a data que incluiu, a data que foi alterada, assim, aquele feijão com arroz de um crude que a gente tem mais comum aí, usa na aplicação. Então vamos construir o servidor, o cliente, usando essa base de dados e lembrando, usando o HC componente, tanto do lado do servidor como do lado do cliente, beleza? Então vou ficar por aqui. Essa primeira parte do vídeo aí, vamos ter vários vídeos aí. Então essa primeira parte a gente começou a instalação do HC Componentes, tanto no Lazarus Windows, como Lazarus Linux, como no Delphi. Estou usando aqui o Alexandria, mas pode usar o XE7, XE8, Seattle, Rio, Sydney, o que vocês quiserem aí nesse contexto inicial, certo? Volto a dizer, não testei no FMX ainda, vou fazer um teste ainda no FMX. Primeiro eu tenho que arrumar uma paciênciazinha para brigar com o NDK aí, para instalar o NDK nesse Delphi, certo? Como eu não tenho o costume de usar, sim, embora vocês acham até que eu sei muito, não, sou igual a vocês, o meu conhecimento ali também é limitado. Por exemplo, esse instalação aí do NDK, eu acho o cúmulo do absurdo pela dificuldade, acho muito complicado para funcionar isso aí, talvez porque eu não tenho o costume de fazer. Fiz acho que uma única vez uma versão bem antiga, depois nunca mais fiz, e eu nem instalo às vezes no meus Delphi, eu não instalo porque eu uso Flutter, certo? Então depois que eu brigar tiver feito aí, mas no decorrer do vídeo não é possível que eu não consiga instalar, né? Então no decorrer do vídeo eu vou dar o posicionamento quanto ao uso junto ao FMX Android, né? Que tem uma peculiaridade diferente aí, embora eu já tratei isso para o ambiente Linux, né? Que o Linux também ele tem umas suas peculiaridades, embora eu já tratei isso, mas preciso testar no Android, né? Não testei, vou sendo bem sincero com vocês, certo? Talvez por isso eu não libero nada ainda sem eu testar, entendeu? Então se eu liberar, eu vou dizer, ó, não testei, não sei se funciona. Eu não engano ninguém, faço ali mais transparente possível. Beleza, galera? Então se estiver gostando aí da série, próximos vídeos todos vão ser só sobre o HC. Vamos construir o servidor, depois o cliente, fazer a persistência de dados, tudo como mando figurinha. Vamos usar inicialmente aqui o
o Faridac, né? Mas depois vou usar o Unidac, depois vou criar um servidor Lazarus, consumir, fazer a persistência de dados com Delphi, fazer o inverso, enfim. Então a gente vai ter vários vídeos aí para a gente conhecer o HC Componente, beleza? Lembrando, quer participar da lista de pré-venda? Manda um e-mail, um fumaça aí, do jeito que quiser. Nas descrições dos meus vídeos tem meus contatos, tem tudo. Só se tem interesse, não se preocupe que eu não mando e-mail de propaganda, essas coisas, nada disso não. Só vou mandar o e-mail ou comunicar, avisar, fulano de tal, tá aí, tá liberado. Você é obrigado a comprar? De jeito nenhum. Você não é obrigado a nada, beleza? Então, muito obrigado, galera. Grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo aí. Valeu, até mais.